Mas a gente iniciou uma discussão sobre a questão do substituto do Tite na seleção brasileira. Não há nada ainda informado de forma oficial sobre a saída do Tite, mas ele mesmo já deixou claro que não permanece. Foram não tem clima Copas. Também não. Eu também acho que não. Foram 2 Copas em que a gente foi desclassificado. Eu acho que até a Copa da Rússia dá para entender melhor e deglutir melhor aquela atuação contra a Bélgica, porque a gente saiu para uma seleção que tinha muitos e bons valores. Né? E a gente jogou bem contra a Bélgica. E a gente jogou. Esse ano nós não jogamos mal contra a Croácia, mas saímos para uma seleção que é bem inferior à nossa. Bem inferior à nossa. E muita gente questionou, Romano, a falta de ideias. O nosso melhor treinador brasileiro, e o Tite é disparado dos brasileiros, o nosso melhor treinador, com um certo pragmatismo, que em outras Copas funcionou, mas agora não, o futebol mudou muito. E tem um outro detalhe, né? Ele é o único treinador que teve um ciclo inteiro para poder trabalhar, para poder estudar o Brasil, e ele, em 2018, não teve uma geração tão talentosa como agora. Ele tem o mérito de ter feito a renovação na seleção brasileira, apesar da paixonite com o Daniel Alves, por exemplo, com alguns jogadores, mas ele fez a renovação, a gente viu caras novas na seleção brasileira. Eu confesso que o Tite me decepcionou muito, porque mesmo com o fracasso de 2018, a CBF o manteve, ele teve um ciclo de 4 anos para preparar a seleção. Confesso que me iludi com essa renovação de ter uma geração talentosa nas mãos, mas para mim, no jogo contra a Croácia, faltou comando dele, e ele, inclusive, ele se contradisse, porque as eliminatórias inteiras ele trabalhou com 2 volantes. E aí ele chega em cima da hora na Copa do Mundo, ele escala o time com um volante só, coloca o Paquetá para ficar maluco correndo atrás de jogador lá, que não é do Paquetá. Mas e se ele povoa o meio-campo, Romano? Por exemplo, saca o Vinícius Júnior, que eu acho que, em tese, teria que ser... Quer dizer, não teria que ser o sacado, né? O Rafinha, por exemplo, não poderia estar por ali, embora antes da Copa, a gente fez uma mesa redonda aqui, eu, Cirilo, Ale e Nath, e aí... Um momento da mesa redonda, o Cirilo falou, qual jogador vocês não deixariam de convocar de jeito nenhum? Aí eu acho que o Ale falou Casemiro, a Nath eu não lembro também do Cirilo. Eu falei, o Rafinha, que eu sou um grande fã do Rafinha. Eu esperava muito do Rafinha, mas a culpa foi minha. Eu projetei algo pro Rafinha que ele não entregaria, que ele não é tudo isso. Mas você sabe que não foi culpa dele? Não, eu também acho que pode não ter sido. Mas se ele saca o Rafinha ou o Vinícius Júnior e povoa o meio-campo, e muda, e coloca o Fabinho na do Fred, e povoa o meio-campo, e sai para a Croácia, hoje nós estaríamos aqui, Romano, discutindo por que não trabalhou com o Rafinha pela direita e com o Vinícius Júnior pela esquerda. Sim, mas tem acho que o que mais chama a atenção na forma de questionar o Tite é o seguinte, por exemplo, HG apresenta o bastidores. Se o HG não puder apresentar o bastidores, tem que ser o Cirilo. Não pode ser o Romano. Por que não? Não, mas essa é a cabeça do Tite. Na cabeça do Tite. Por exemplo, na cabeça do Tite, o Fabinho era o reserva imediato do Casemiro. Sim. E não poderia jogar junto com o Casemiro. Entendeu? Então, assim, por que, igual a gente está hoje, você apresentando e eu comentando, por que não pode ser poderia ser o inverso? Porque o Tite, na cabeça dele, não. Então, as mudanças dele sempre foram muito pragmáticas em termos e muito previsíveis. Não joga, por exemplo, o Vinícius Júnior, entra o Martinelli por ali. Ele já testou o Martinelli pelo lado direito? Uma alternativa para poder até mudar um pouco a situação e confundir o adversário? Por que a gente questionando, por que ele não entrou com o Fabinho no lugar do Fred? Porque na cabeça dele Casemiro não joga, joga Fabinho. Não joga o Fred, joga o Bruno Guimarães. Ou, pior, ele puxa o Paquetá para ser segundo volante. Então, é isso, essa cegueira, entre aspas, é que matou o Tite na Copa do Mundo. Muito se falou sobre o papel do Scaloni com a Argentina, e muitos elogios ao Scaloni, mas tem um porém.
O Scaloni, a Argentina vencia 2 adversários na Copa por um placar mais elástico que aquele placar que o Brasil abriu contra a Croácia e depois cedeu o empate, e a Argentina cedeu o empate. Para a Holanda, foi num quase, para não voltar para casa, e depois na final, quase que volta para casa sem o título também. Perna. Só que aí o que acontece? O Scaloni saiu como gênio para muita gente, mas você entendeu que ele flertou com o fracasso por 2 vezes? Sim. Só que aí o resultado molda muito, o Romano, o que você tem de posicionamento sobre a seleção. Então, o Tite ficou 2 Copas e nas 2 Copas ele foi desclassificado. Nas mesmas fases, né, inclusive. Sim. Só que a seleção brasileira, hoje é a primeira do ranking, fez eliminatórias irretocáveis. Nesse período, ganhou uma medalha de ouro, só que não com o Tite no comando, uma medalha de ouro na Olimpíada, coisa que nunca havia ganhado. E a gente foi desclassificado na Copa. A Copa é só uma seleção que vai sair dali com a fama de espetacular, como aconteceu com a Argentina. Mas todos os outros trabalhos são ruins, ou seja, eu estou querendo fazer aqui, levantar uma discussão, e nada que o Tite fez, você tira... Não, eu falei da renovação. De algo positivo. Eu tiro a renovação da seleção brasileira. A renovação da seleção brasileira foi positiva. Por exemplo, 2018 a gente teve Renato Augusto. Agora a gente não tem mais Renato Augusto, foi o Paquetá. Ele fez uma renovação em que teremos jogadores para as próximas Copas. E muitos jogadores. Bruno Guimarães, Vini Júnior, Gabriel Martinelli, o próprio Rafinha, o Antony. O Richarlison. O Richarlison que era jogador de lado e ele encontrou o Richarlison como um atacante mais centralizado e isso ficou de positivo. O que fica de negativo... Mas ainda tem o Endrick, que é muito jovem, que vai seguramente chegar à seleção. Agora, fica de negativo é o fato de que eu esperava um repertório maior da seleção brasileira. Você falando não apresentou nada de interessante. Você falando do Scaloni, ele não repetiu o time da Argentina em nenhum jogo. Ele montou o time de acordo com o adversário. Não, mas eu veja bem... O problema do Scaloni, nos empates, foi físico. A Argentina morrendo fisicamente. Não chegou bem fisicamente a Argentina. Mas aí prevaleceu o quê? O esquema que ele montou para o Messi aparecer. Ele começou a Copa do Mundo com Lautaro Martínez como atacante de área. E ele percebeu que o Julián Álvares estava pedindo passagem. Ele não titubeou em retirar e colocar o Julián Álvares, que foi importantíssimo. Mas hoje o Romano está aqui elogiando essa postura porque ele foi campeão. Não, eu elogiei quando os jogos estavam acontecendo. Mas se ele tivesse perdido a Copa, hoje eu acho que você teria uma postura diferente. Não é você, Romano, não. Acho que todos nós teríamos uma postura diferente. Ele teria um cuidado. Mas eu acho que ele mudou. Se perde a Copa, que ele mudou demais durante a Copa. Mas como ele ganhou, não, ele mudou demais e funcionou. Mas não é que ele enfrentou muito com perigo. Mas não é questão, por exemplo, no caso do Tite. A gente está falando aqui, não é nem questão de que mudou demais o time. É que a gente não viu um esquema. Ele falou que, por exemplo, que eu tenho 3 formações diferentes para a seleção brasileira na Copa. Eu não vi nenhum assim que me chamasse a atenção.